Você conhece a esposa do seu pastor? Não, você conhece Graça mesmo? e paz, Queridos, espero que estejam todos muito bem. Nessa madrugada, às 3 da manhã, Deus me deu uma palavra sobre as esposas dos pastores. Essas mulheres que muitas vezes não têm um chamado pastoral, mas tiveram a sorte de casar-se com um sacerdote chamado por Deus para uma das missões mais difíceis do mundo: cuidar de pessoas e direcioná-las para a eternidade. Muitos pensam que ser esposa de pastor é lindo demais. Sim, é mesmo. Mas não podemos nos esquecer que também é pesado demais. Só para começar, raramente as pessoas conhecem o nome da esposa do pastor. Geralmente, o seu nome é esquecido e todo mundo só a conhece como a esposa do pastor. Mas ela pode ser a irmã Maria, a irmã Joana, Teresa, a irmã Rosa, a irmã Rebeca, antes mesmo de ser a esposa do pastor. Às vezes, nessa grande missão de caminhar lado a lado com seu esposo, que é o pastor, seu chamado pode ser anulado. Isso quando ela não é obrigada a ser líder do departamento infantil, líder do círculo de oração ou até mesmo líder das mamães, né? Das mulheres. E não importando se esse é ou não o seu chamado, ela deve aceitar e fazer dar certo. Dependendo do contexto ou da cultura predominante, a sua palavra não tem todo o peso que ela gostaria que tivesse. Então, muitas vezes, o que ela diz não é tão valorizado. Muitas vezes, no meio da multidão, ela pode correr o risco de sentir sozinha, pois a posição de esposa de pastor é solitária. É preciso muita maestria para poder estar rodeada de pessoas simples, verdadeiras, que têm maturidade suficiente para entenderem que a esposa de pastor também é gente e que, além de auxiliar os outros, começando pelo seu próprio marido, ela também precisa de auxílio e cuidado, para não ser aquela pessoa que cuida de todo mundo, mas não é cuidada por ninguém. Isso sem dizer que ela tem que ter muito cuidado com quem abre a sua vida, porque a vida dela é a vida do pastor e porque muita gente não admite que esposas de pastores também sofrem. Acredite, ser mulher de pastor é ser chamada para viver uma vida de grandes alegrias e grandes lágrimas também, pois a dor do seu marido será sua dor. Ela é a principal intercessora dele, já que conhece as realidades da igreja e muitas vezes o fato de ser a confidente do seu marido irá lhe custar tão caro que até os sapos mais desagradáveis terão que passar pela sua garganta e a pressão é tão grande que ela é muitas vezes obrigada a continuar sorrindo e acenando. Ela, a esposa do pastor, é quem divide o seu marido com a comunidade ou com o mundo, dependendo da magnitude do ministério. E às vezes, o tempo que sobra para ela é para ouvir sobre as varizes da noiva. Então, a namorada, a amante, a mulher e quem sabe a mãe dos filhos é simplesmente a mulher do pastor, que tem que ficar ali e fazer bonito. Sabe, esses e muitos outros fatores podem abrir feridas muito profundas. Às vezes, podem gerar frustrações que provocam nela a morte da paixão pela obra do Senhor na vida do seu marido. E de repente começa a empurrar com a barriga, fazer de qualquer jeito. Por mais forte que ela seja, uma hora pode sucumbir. E o problema da mulher que fica saturada é que ela pode cometer erros que podem afetar não só a ela, mas também a todos aqueles que estão à sua volta. Ou pode simplesmente sofrer calada e morrer aos poucos. Isso quando não entra em depressão e não vive à base de remédios. Então aqui vai um alerta para a igreja da minha geração. Pastor, faça com que a sua igreja conheça o nome da sua esposa. É algo simples, eu sei, mas faz uma grande diferença na vida dela. Pergunte para ela, você vai ver. Deixe que essa mulher escolha, segundo o seu chamado em Deus, aquilo que ela mais se sente à vontade para fazer perante o Senhor, por mais simples ou insignificante que isso possa parecer, é naquilo mesmo que ela irá frutificar para o reino.
Ei, pastor, defenda sua mulher, honre-a, dentro e fora das quatro paredes. Escute ela, conforme muitas vezes ela te escuta. De vez em quando, seja só o amigo dela, o namorado, o amante. Não seja pastor o tempo todo, para que ela não se esqueça de como é bom ter um homem que vive o que prega e que prega o que vive. Note-a, sua mulher precisa ser notada para que as circunstâncias não a obriguem a se anular. É necessário cuidar das esposas de pastores, aquelas que muitas vezes estão por trás do sucesso dos seus maridos e que muitas vezes não são reconhecidas ou honradas como merecem. E se por acaso você que acabou de ver esse vídeo és uma esposa de pastor vivendo esses ou outros desafios, eu tenho uma palavra para você: não morra, não sofra, não se anule, respire fundo. Respira e não permita que as circunstâncias te enfraqueçam. Adapte-se, floresça e continue a frutificar. Continue firme ao lado desse sacerdote que Deus colocou na sua vida. Mas ao mesmo tempo, conquiste o seu espaço. Sem passar por cima de ninguém. Seja você, seja livre e tente dançar enquanto carregas a sua cruz, seguindo com amor após Jesus. Afinal, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.